Ei, gente, tudo bom? Estamos começando aqui. Aí entrou. Será que eu não tinha encerrado a conversa antes? É... Pronto. Nossa, que coisa, hein? A gente acabou de ter um acidente com um gato aqui. Acidente não, brincadeira, né? O gato pulou na cadeira, caiu, coisas de gato. Doido. Vocês estão aí ou não estão? Milene, você tá aí? Milene. Acho que não. Ó, sua mãe entrou de Milene novo. entrou. Tem 3 pessoas. Sophie Stein. Estamos aqui ouvindo Gilberto Gil cantando Refazenda. Uma música... Mas sim, sempre... Gato tá sempre bem, né? Gato tá sempre bem. O problema é... É a cadeira. O problema é a cadeira. A cadeira foi pra lá. A cadeira vai precisar de uma cola diferente. Bem, vamos aqui... Então... Diga. Tá. Começamos hoje, bem-vindo a todo mundo que já chegou. A gente está ouvindo... Tem um delay, que doido. O delay acontece. A gente está ouvindo Refazenda, que foi uma das músicas que a Milene escolheu. A outra é a novidade, e que também a gente já colocou na nossa playlist. Então, quem quiser acompanhar, ouvir e tal, brindar, ouvindo a playlist também, tá muito gostosa. Bom, você ia falar? Vamos esperar um tempinho, mais 1 minuto, não, uns 2 minutinhos aí, né? Porque a gente voltou e começou, voltou, saiu, voltou. Tá no entre, né? Essa coisa de falar de entre, às vezes dá umas... Olá! Dá uns... Tem uma coisa de energia, né? Hoje eu comecei com energia e já comecei a outra, né? Foi muito doido essa energia de hoje. Eu tava na rede, veio uma energia tão forte. Comecei a produzir coisas aqui. E mais uma vez, nosso amigo Sérgio Sampaio aparece para nos dar um alô. Né? Pra falar pra gente botar o bloco na rua. Isso, né? É o bloco na rua, gente. Mas olha, só com máscara e com muito cuidado, porque a pandemia não acabou. Tá? A pandemia não Bom acabou. Tenho visto bastante gente aí curtindo as praias e tal, indo pra Búzios, pra Camburi. Passeando por aí, imagina. Cuidado, olha, eu não falo nem da pessoa, das pedras. Bem, ok. Vamos chamar a Milene? Vamos chamar a Milene. Opa! Quase que eu cansei. Você tá demais. Tô demais, peraí. Aceita nós! Milene, tá chegando. Chegou! Ei! Uba! Gente, que negócio doido isso! Muito doido, hein? Muito doido, muito doido. Cara, tem um delay gigante entre vocês conversando e a gente conversando no bate-papo. Mas agora resolve. Não, eu tava assim, você tá, você não tá? O que tá acontecendo, né? Eu saí, voltei. Eu ainda falei assim, vou ficar aqui na cozinha porque fica fácil para abrir a geladeira, ó, fechar e tal. Mas estava meio estranho esse negócio, gente. É isso aí. Maravilha. Bom, bem-vinda à nossa conversa. Um brinde, sempre muito... Um brinde aqui. Saúde a todo mundo que está entrando aí. Marisa, Fel, Camila, Gil, obrigada a vocês terem me chamado. Obrigado você aí pelo aceite na conversa. E a gente sempre começa essa conversa com os nossos amigos e amigas, né? Perguntando a trajetória, né? E já começando a enredar sobre
aonde é que entra o entre, né? O entre, o entre pontos, né? O entre... O entre costura, entre lugar. Vivência com esse entre, etc. Muito bom, muito bom. Então, boa tarde aí, né, de novo, todo mundo. Eu acho que eu vou começar essa explicação falando de Salvador, né, que foi quando eu conheci a Camila e que é o ponto aí desses vários entres que me faz estar aqui hoje com vocês, enfim. Que foi quando eu estava lá para fazer o doutorado, né, na arquitetura e urbanismo, na linha de processos urbanos contemporâneos, no laboratório urbano, com a Paola, né? Paola Berenstein, famosa tia Paola, né, gente? A gente tá aqui no boteco, tia Paola. E lá, esse processo de estar em Salvador já era um super entre, assim, na minha vida, né? Que era um entre voltar para o Nordeste, assim, que desde que eu tinha morado em Pernambuco, para trabalhar no Vídeo nas Aldeias em 2010, e eu tinha pirado geral, assim, de morar no Nordeste. E aí o doutorado, enfim, foi essa opção, né? Tinha uma opção ficar em Belo Horizonte, que não era descartada, mas não foi a que aconteceu. E aí o Salvador entrou nesse mapa dos entres aí, dos entre lugares que fazem parte da minha trajetória, assim. E Camila foi lá, né? Depois, quando conheci Camila, vi que a gente tinha vários lugares, assim, de intersecção, tipo Belo Horizonte, né? Ela já tinha morado lá e foi um lugar que eu passei muitos anos. E agora eu tô aqui em São Paulo, assim. Aí, assim, para explicar rápido, né? O currículo que eu acabei de fechar uma mini build entre 7 e 10 linhas e não sei o quê. Enfim, jornalista. Nasci aqui em São Paulo, fui registrada em Uberlândia. Daí já começa a confusão, assim, tipo, porque eu não sou nem de São Paulo, nem mineira. Pronto, aí quando o pessoal pergunta de onde eu sou, já começa, assim, ai meu Deus, pronto, entre lugar, nomadologia, essas histórias. Tá na própria aí vai ficando assim. Tá na pele, assim, tá na história. Se você for pegar meu documento, assim, historiadores, né? Historiadores, assim, ai, como é que a gente vai fazer a nova história, né? Vamos pegar os documentos das pessoas individuais. Pega o meu, já tem confusão, assim, só... Não dá pra pegar, né? Só o documento. Aí, isso, assim, aí fiquei em BH, só para concluir pro Gil, assim, não sei tudo que ele quer agora nesse pequeno primeiro momento, mas... Estive em Belo Horizonte, cheguei em 2010 para trabalhar no IBGE, no Censo 2000 e fazer faculdade, porque eu não ia chegar num lugar sem ter trabalho, né? Taurina é difícil, né, gente? Aí, não é, Camila? Aí, fiquei 12 anos lá. Fiz a graduação, me envolvi com a Filmes de Quintal, trabalhei com cinema de ficção. A Filmes de Quintal é a associação que eu faço parte, né? Que trabalho lá no Festival de Cinema Documentário Etnográfico de BH. Casei, fiz mestrado, voltei a trabalhar na faculdade e depois teve esse vetor Pernambuco e aí a coisa começou a ficar cada vez mais acelerada. Dei aula em Mariana, na UFOP, primeiro lugar que eu fui professora. E muito cinema, muita sessão, muita comunidade, muita festa, muito ativismo, muita praia da estação, muito carnaval. E rua, né, gente? Porque, assim, eu sou louca com a rua, assim, eu gosto de lamber o asfalto, lamber o paralelepípedo, assim, sentindo o tato, assim, a parede, sabe? Você achar pisco e tal. Né? Como é que é a história do Devi Cachorro? Ô, Camila, mas eu não bebi nem um copo de cerveja ainda. Você já quer que eu fale do Devi Cachorro? No meu chão, não pode falar de outra coisa. Né? Antes de falar do Devi Cachorro, né? Porque tem muita gente aí que não é da área, né? Ou Devi Cachorro, né? O Gil já curtiu aí, ó. Então, claro, né? Explica pra Não, peraí, deixa eu falar uma coisa, antes para todo mundo que já entrou aqui, que é importante. Muito bom. Eu conheço a Camila desde 2014, foi isso, nosso encontro? 15? Pronto, foi quando você 15, bom. Foi quando eu voltei. Bom,
Acho que foi antes, mas tudo bem. Bom, foi aí. 2015, 2016, acho que foi noutra vida. Mas enfim, o Gil, no sonho, de BH, às vezes alguma esquina, né? E tal. Mas o Gil eu conheci esse ano, assim, quando, enfim, rolou um casamento online, que foi o primeiro casamento online que eu participei, assim. Então eu queria já falar, assim, que esse casal, eles compõem, assim, uma coisa importante na minha vida, no meu currículo, que é participar de um casamento online. Então eu queria dizer que eu estou conhecendo o Gil, assim, devagarzinho, né? Então, assim, a gente está aqui no entremeio, assim. Ô, Marisa, manda um beijo pra Maria, o cachorro tá aqui. Fala pra ela que já vai aparecer. Muito bom, muito bom. Obrigada, Gil. Era só isso, assim, porque senão as pessoas falam, nossa, mas a Milene tá lá. Não, mas quero explicar que eu não tô toda liberada aí. O que aconteceu, só falar nisso, eu faço parte de um bloco aqui em Vitória, que é o Pike Gama, né? Que tem oficinas, e todo ano tem oficinas, em função da Gama Rosa, e aí tem a brincadeira no nome. Aí eu mandei aquele flyerzinho, né? O pessoal de Vitória. Falei, gente, hoje a gente vai ter a conversa com a Milene. Aí uma menina, a Renata, falou assim, nossa, a Milene é maravilhosa. Conhece ela? Como assim, gente? Para, né? Como que você conhece a Milene também? Ela conheceu você na França. Sim, Renatinha Carvalho, queridíssima! Ela falou, caramba, bicho! E a gente não sabia que a gente conhecia, tá vendo? Olha só como esse mundo é um ovo, né? E como que essas tecnologias novas, igual a gente está fazendo, criam um outro espaço, né? Um outro lugar de encontro, que é um encontro que não é nem... A gente não está nem aqui em Vitória, a gente não está nem aí em São Paulo, a gente está nessa tela no entre aqui, né? Nessa linha que a gente fica assim, fugindo para poder aparecer. E aí eu peço para que, assim, você explique para nós aqui, que tem muita gente que não tem essa discussão sobre o que é o entre. O que a gente está brincando aqui, né? Do entre. O que é o entre? Aquelas assim, até coça a cabeça, assim, nesse lugar estratégico. Então, acho que a Camila começou a explicar aí essa ideia do entre, né? Que é esse, assim, não estamos nem lá, nem cá, né? Que nem agora, por exemplo. Eu mandei para Thaís Rosa esse convite. Fui lá no Zap, falei, mas essa mulher não me responde o Zap, vou encher de novo. Aí ela me respondeu, falou, nossa, suas mensagens estavam perdidas aqui atrás. Os meninos pegam o celular e as mensagens ficam perdidas. Quer dizer, o celular tá ali na mão da pessoa, você tem certeza que ela tá te vendo e ela não tá. Então, esse lugar que a gente tá, né, aqui agora, que a gente tá tendo essa experiência em 2020, assim, acentuada para todo mundo, porque tinham pessoas que já tinham uma experiência acentuada, né, de viver nesse entre, né? Nesse entre aqui que a gente está falando, entre vida material e vida mediada tecnologicamente por telas, né? Sim. Mas tem vários outros entres, né? Mas esse entre, ele é bom que dá pra gente entender o que é esse entre, né? Aí a Thaís perguntou, foi a Thaís? Agora eu nem sei se foi a Thaís, tá vendo? É a Avenida 7 aqui em Salvador? Não, foi a Dani, uma outra amigona. É a Avenida 7 de Salvador ou é a Praça 7 de BH? Foi a Avenida 7 de Vitória. Então, assim, aí eu entendi que tem esse outro entre urbano que já tá aí, né, que a gente, enfim, já brinca, já costura, já estava lá fazendo umas costuras, né, inclusive na nossa apresentação, né, Nampura no retrasado, passado. Das ruínas e tal, né, esses lugares, assim, que eles vão se sobrepondo, mas esse entre, Gil, eu acho que o lugar onde ele é mais presente, mais possível da gente entender, é na imaginação. Né? Ele é na imaginação, assim, e aí quando os teóricos começam a pensar esse entre, né, que é a ideia da liminaridade ou do limiar, da zona limiar e tal, enfim, Zimmel vai começar a falar disso, né, na relação da ponte, né? Como é que é a ponte? Não tá nem aqui nem lá. Que história é essa, né? Depois Victor Turner vai falar na questão do trans, e o Van Dienek também vai falar na questão, enfim, do encontro com outros grupos, né? E o Antônio Arantes vai retomar isso para falar da Praça da Sé, e eu retomo para falar do espaço entre da Praia da Estação, né? Na Praça da Sé, por exemplo, você tem ali várias configurações. Agora, calma, então, é um espaço público. Você já morou mas tem gente que mora lá. Você já morou nesse monte de lugar? Eu sei. Vai com calma, vai com calma. Agora,
Segura! Bebe um gole, peraí. Molha a boca, molha a boca. Molha a boca. Praça da Sé, Salvador ou Praça da Sé, São Paulo? Praça da Sé, São Paulo, mano. Aí, tá vendo? Olha só, nem eu. Ó. Sem merchandising, mas ó quem chegou aqui, ó. Gente, sensacional. Da geladeira, muito bom, arrasou. Muito bom. Ó, vai voltar pra geladeira, quer ver? Você tá no entre, né? Ó, tô no entre. Aqui, ó, se quiser. Então, você falou Praça da Sé São Paulo. O que é Praça da Sé São Paulo? As pessoas que vivem lá, é isso? Não, é porque assim, esses espaços entre na cidade, na cidade, é um jeito fácil da gente pensar, tá, né? Cada um que está caminhando na cidade tem uma cidade já na própria cabeça. Uhum. E nem precisa caminhar, né? A gente já está aqui. Exatamente. Aí tem as pessoas que estão ali, que estão, por exemplo, com a sua loja no chão. Mas ali não é o chão, é o espaço, é o mostruário, né, da loja e tal, né? Então, aí cada pessoa que está na cidade, co-presente no mesmo espaço, já tem um espaço daquela cidade na sua mente. Ou não tem, e tá meio assim, poxa, que lugar é esse, né? E aí tá tentando recuperar na cabeça que lugar é esse em outros lugares que tem. Então, assim, as cidades, né, quando a gente tem muita gente na cidade, no espaço, é como se a gente tivesse várias cidades sobrepostas, que na verdade não estão uma escondendo a outra, elas estão se interpenetrando, né? E aí é essa ideia de zona limiar, que, por exemplo, a Praça da Sé em São Paulo, mas a Praça da Sé em Salvador também, vão articular, porque não é só o tempo presente, é o tempo que já passou, é o tempo que vai vir. Ontem, por exemplo, me deu um ciricutico. Posso falar do ciricutico? Marisa já me perguntou um negócio aqui que eu não vou deixar de falar. Porque eu quero que você fale também. Eu vi o que ela perguntou. Mas olha que doido. Deu um ciricutico, era 6h30 e o Parque da Independência, que é aqui do lado, onde eu moro, no Ipiranga, agora em São Paulo, ia fechar às 8 e eu não tinha ido caminhar nem um dia nessa semana. Eu falei que eu ia voltar a caminhar e não sei o que, papapá. Falei, vou. Pus o tênis. Aí fui. Aí eu tava lá caminhando, tava com uma música no começo, eu falei, vou tirar pra escutar o som, né? Tão gostoso. Aí comecei a caminhar, as árvores, é um bosque. Eu falei, nossa, parece aquela praça em Londres que me levaram e não sei o quê, nanana. Aí de repente eu peguei e falei assim, e cumprimentando as pessoas também que estavam lá, levei o resto da ração que os gatos não comeram mais pros gatos que ficam lá. Aí eu falei, gente, pensa nesse lugar, esse bosque foi construído por conta da família real, que veio morar aqui, né? Que ia lá e passear no bosque. Era o bosque que eles passeavam. Aí eu fiquei, porque tá atrás do Museu do Ipiranga, que é o prédião. O prédião amarelo, palácio lá e tal. Aí eu falei, gente, imagina esse povo caminhando aqui, eu nunca tinha pensado que esses Será que eles caminhavam ali? Caminhavam, com certeza, um lugar gostoso daquele, é só se fosse muito, muito, muito pasmado, assim. Mas, enfim, aí é essa ideia do entre, né? Essa ideia do entre, assim, tá tudo ali. Você estava ali no momento presente, mas no momento passado, e pensando no dia que você ia poder caminhar sem máscara. E pensando no futuro, que eu ia falar disso aqui hoje com vocês, da família real no Bosque do Ipiranga. Eu falei, não posso esquecer. E que são muitos outros corpos que estão lá hoje, né? Sim. Muitos outros, assim, que estão, inclusive, tentando voltar para um espaço arejado na cidade, né? Tinha já uma galerinha jovem ali fazendo um furdunço. Massa. E aí, galerinha jovem fazendo furdunço, você falou Praça da Sé e falou Praia da Estação. Onde é que fica essa praia? Praia da Estação. Marisa que podia falar um pouco desse negócio aí. Praia da Estação fica lá em Belo Horizonte. E, na verdade, é uma praia que tomou parte, né, territorializou na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, a partir de um decreto de um moço que era prefeito lá, muito inepto, assim, tadinho, assim. Dessa onda de gente que é empreendedor e acha que pode ser prefeito, sabe? É o caso desse ser aí. E aí a pessoa foi lá e decretou que estavam proibidos eventos de qualquer natureza na Praça da Estação, que era uma praça, gente, que estava em reforma desde 2003.
para receber eventos grandes, médios, pequenos portos, não sei o quê. E tanto é que ela foi pensada assim, né? Desculpa, mas sem nenhum mobiliário que interrompesse, né? A coisa de fazer evento. Uma praça é uma esplanada, assim, na frente ali do Museu de Artes e Ofícios, né? Que aí tá. Que era a estação de trem, né? Porque o trem de que tipo assim. Lá, né? Não sai por ali bonito, naquela entrada bonita, mas ainda chega naquela estação. E aí eles fizeram essa reforma, colocaram tudo no chão, né? As fontes. Não colocaram nenhum mobiliário. E aí vem, quando inaugura, aí é com você. Depois de um ano que está funcionando o museu, depois a gente ficou sabendo, né, que foi a moça do museu, a diretora do museu, que tem um nome interessante também, mas não vou ficar falando esses nomes aqui hoje não, porque eu não vou sujar nosso boteco. Essa moça, ela falou, não, gente, esse povo tá atrapalhando aqui a visada, quando os estrangeiros quiserem vir aqui, vão ficar vendo esse povo aqui no ponto de ônibus, como é que tá, né, como é que vai ser esse monte de evento, aí proibiram os eventos, porque como a praça ficou fechada há muito tempo, nesse primeiro ano que abriu, gente, vocês não têm noção, tinha evento de manhã, de tarde, de noite, evento encavalando, assim, sabe? Porque o povo queria aquele espaço, né? É o marco simbólico da cidade. Que eventos que tinham, assim? Tudo, desde coisa grande, assim como o Festival de Arte Negra, enfim, evento maravilhoso, né? O Festival Internacional de Teatro, teve aberturas lá, como coisas pequenas, assim, coisas de escola, eventos, enfim, eventos tanto grandes quanto pequenos, eventos de qualquer natureza mesmo. E aí ele pôs esse decreto, aí, enfim, essa nova era, né? Decreto estava na internet, tinha amigos e pessoas que estavam antenadas nisso, amigos assim, né? Todo mundo é amigo, né, gente? Gente que tem bons interesses são amigos. E aí a galera soltou um blog, aliadas. A galera soltou um blog que chamava vadebranco.blogspot. Esse blog era pra gente ir de branco no dia 7 de janeiro de 2010, na praça, para poder discutir como mobilizar, porque o decreto entrou em função a partir de 1º, né, de janeiro. Aí, isso, muito bem, desde evangélicos, a batalha de rappers, o duelo de MCs acontecia ali do lado, acontece, né, bom, enfim, agora nada acontece, né, nessa vida. Mas, enfim... e aí nós fomos de branco. E aí chegou lá, tinha gente de branco, de vermelho, de preto, essa história é conhecida, né? E tinha gente falando, não, que branco nada, vamos quebrar esse museu agora, vamos nós, tem que ser, luta de Ansan e de Xangô, isso aqui, justiça. Então assim, aí, maravilhoso, assim, aí a gente conseguiu, depois de 5 horas, assim, naquela praça, sem sombra, porque o IP ainda era pequenininho e tal, consegui sentar. Às 10 da noite a gente fechou uma lista de e-mails que, enfim, que virou um grupo, que eu fui lá digitar os e-mails naquela noite ainda e jogar no mundo, virou um grupo. E uma das ideias que tinha surgido na reunião era ir de biquíni para protestar, né? E aí, só que aí ninguém decidiu nada, aí alguém soltou na internet, vai ter praia da estação, e foi, tipo, entrou na lista, e aí a gente foi para lá. Tô terminando essa história, hein, gente? Chega, vou acabar com esse negócio que eu já falei demais. Não, mas aí a gente foi pra lá de biquíni, pré-reservamos um caminhão-pipa, porque a gente imaginou que a prefeitura podia, né, cancelar a farra de nadar na fonte, porque são aquelas fontes que são... Como é que fala isso, Camila? A fonte que brota do chão, né? Tipo jato. Isso. Que e aí... adoram. Eu gosto. Aí a gente foi lá passar sol e ficar com insolação, né? Porque, gente, muito calor, assim. A pouca sombra que tinha, a gente deixou para as crianças. Aí começamos a brincar, começamos, tipo assim, né? Tomar cerveja, jogar. Aí rolou até um pré-bloquinho, assim. Aí teve um funk. Nada dessa... Teve funk depois. Aí nada dessas fontes ligar, porque a fonte ligava meio-dia. A ideia era que meio-dia a gente ia entrar na fonte e pronto, sacou? A fonte não ligou. Aí chama o caminhão-pipa que vai chegar às 14 horas. E aí quando o caminhão-pipa chegou, a gente já tava num nível assim, tipo de... Por favor, né? A gente precisa se refrescar. E aí, a hora que chegou, gente, foi assim, êxtase, assim. Foi um negócio maravilhoso, assim, nesse primeiro dia, assim. E aí todo mundo que tava ali perto, né? O pessoal que tava ali
edifício da Praça Central, edifício central, né? Enfim, o pessoal que estava no ponto de ônibus, veio todo mundo. Tinha pelada, tinha futebol, tinha tudo, gente. Tinha... O espaço é ótimo, né? O espaço... Tem espaço para isso tudo acontecer ao mesmo tempo, né? Tem. E essa ideia da praia, né? Que o que acontece? Assim, a gente mobiliza, aí sai um monte de notícia falando que eram estudantes e que era gente que não sabia nada do que estava fazendo, né? Só que não tinha só essa ideia de gente que não sabia nada do que estava fazendo. Todo mundo sabia um pouquinho o que estava fazendo, né? E aí a gente resistiu, e aí na terceira semana da praia, depois de algumas notícias difamadoras da nossa índole, na relação tradicional à família mineira, né? O prefeito teve que revogar um decreto, assim, tipo, revogando essa proibição. 3 semanas, gente, não teve nem 3 praias. Só que aí já estava feito, sacou? Porque aí a gente entendeu que era pra gente estar junto, assim. Aí essa terceira praia, a luta foi, a gente quer que a sociedade civil possa participar dessa comissão, porque não tinha sociedade civil. Bom, não participamos. Teve um monte de história que aí todo mundo pode ler lá no livro que lançou esse ano, está disponível online, entre a praça e a internet, outros imaginários políticos possíveis na Praia da Estação. Mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, assim, então um monte de gente falando que tinha isso, tinha aquilo, tinha tudo, gente, e ainda tem. Quando eu fiquei fora, eu voltei e ainda tinha mais coisa, Catuçaí, né, tipo assim, o funk, a Praia da Estação de 7 de setembro de 2015, que chamou Independência ou Morte, foi assim, foi a primeira praia de virada, geral, sensacional, assim, onde minha ficha começou a cair para vários outros entendimentos a respeito dessa desigualdade que a gente tem na cidade, né, desigualdade social, de classe, de privilégio, de cor, né, e inclusive desses preconceitos e discriminações que acontecem em relação aos corpos que não se adequam à normatividade das relações heterossexuais, né? A heteronormatividade de gênero, né? Aí a gente já... Que desde a primeira praia a gente já estava lá com vários corpos que não se identificavam como homem ou mulher, né? Você quer? Eu também quero. Dentro disso daí, disso que você está falando, você, na sua autodenominação ali da nossa live, né? Na sua mini bio palavra. Você disse... Gente, vou fazer igual a Tereza Cristina. Você disse... Adoro! Sempre quis comer na frente da câmera. Você disse... Não consigo nem fazer a pergunta. Elas podendo, né? Você se coloca como transfeminista, né? Explica para nós o que significa esse transfeminista. Gente, eu não estou no escritório, mas eu sabia que vocês iam chegar nesse momento. Aí eu trouxe um grande livro, porque agora a gente vai ler o livro inteiro, ó, até o final da live. Quanto tempo tem? Deixa eu ver se vai dar tempo. Dá tempo. Tem meia hora. Brincadeira, não vou ler o livro, não. Mas só para falar uma coisa, Gil, mas... eu viro um link, Milene, do seu livro. Então, gente, eu não tenho como fazer porque eu tô sem computador aqui, eu tô nesse negócio. Alguém que tá no computador, das amizades news que estão aí, ó. Gente, cola o link lá, ó. Editor UFRB, entre a Praça e a Internet, dá um Google, vai aparecer. Aí põe aí pra mim. Pode ler, não vou ler só um pedacinho, mas pode deixar. Mas, ó, essa ideia... Leia. É o quê? Leia. Aquelas assim, chegando a orelha mais perto para escutar melhor. Gente, ó. Então vou ler para começar. Mas, ó, eu vou ler Paul B. Preciado. Mas tem uma outra teórica que chama Larissa Koyama, que em 2003 já tinha lançado um manifesto transfeminista na internet. Então, assim, é importante... Paul Preciado é uma pessoa muito, muito evidente, assim, tipo, nossa, eu sou completamente fã, assim, tipo, idolatro mesmo, total, embora eu acho que talvez ela nem goste disso, mas ele nem goste disso, mas que Paul Preciado vai falar?
que Larissa Koyama e Paul Preciado já falavam, né? Que a ideia do transfeminismo, assim, é um feminismo reloaded. É um feminismo do século XXI. Então, assim, se você tá cansado dessa história, menino, menina, binário, não binário, sabe assim? O que mais que ela fala? Que tem uma parte que é tão boa, gente. Eu grifei, mas claro que eu vou perder, né? É óbvio, é normal. A revolução... Vou falar. Vou ler. Página 6. A revolução está acontecendo agora, na sua frente. Você está no meio dela e, consciente ou não, você faz parte dela. Transfeminismo é o nome dessa revolução. Se você está cheio do seu gênero, cansado de binários, menino, menina, hétero, homo, branco, não branco, animal, humano, norte e sul, além do modelo casal romântico, perdendo as esperanças no capitalismo e vive verdadeiramente a utopia de se tornar outra pessoa, você é transfeminista. Transfeminismo não é pós-feminismo. Transfeminismo é o feminismo do século XXI reloaded. Não que o feminismo tenha acabado ou que possamos viver sem ele. Ele apenas não é suficiente. Feminismo, como movimento, pertence à paisagem cultural e política do século XIX. Enfim, e aí ele vai continuar, né? Mas tem essa ideia, assim, por exemplo, da gente compreender que a gente está numa situação assim, em que as opressões elas são de todas as formas que a gente já sabe enumerar e já sabe dizer, né, do patriarcado, machista, misógino, né, desse capitalismo que suga, né, que todo mundo que puder sugar, né, só que não é só o capitalismo, assim, tem a indústria farmacopornográfica também, que é criada dentro desse capitalismo, né, do século XXI, e que começa, enfim, a atuar, e a gente começa a interagir com ela, porque a gente está vivendo e ninguém vai deixar de interagir com ela, e a gente começa a sucumbir também aos ditames que essa indústria, por exemplo, quer colocar sobre nós. Não só essa indústria, né, essa própria coisa da gente ter próteses, da gente, né, isso aqui, por exemplo, celular é uma prótese, esse negócio aqui. O dia inteiro com o negócio na mão, né? Então, Marisa é transfeminista, assim, gente, muita gente é transfeminista. E uma coisa importante da ideia do transfeminismo é que, assim, o transfeminismo entende que tem, assim, uma minoria, que é a maioria, que é absolutamente necessária de primeiros tratamentos e de um socorro, porque está sofrendo, está sendo violentado o tempo todo, né? Mas acredita que todo mundo pode ser aliado dessa luta. Não tem, assim, essa pessoa que não entra. Muito bom. Né? Então, assim, tem essa ideia que é muito importante. E, claro, certamente que há uma luz nessa perspectiva da dissidência de gênero. Também. Né? Porque o que significa dissidência sexual e dissidência de gênero? Bom, dissidência de gênero é dizer, gênero é algo que foi criado e eu não tô afim disso no meu corpo. Não tô afim. Não tô. Dissidência sexual pode ser, por exemplo, homoafetividade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, enfim, várias coisas aí que eu já usei muitos desses nomes para me autodefinir. Mas entender que a dissidência de gênero é legítima e que ela também não pode ser designada, definida, nomeada, porque ela está em trânsito, né? Essas pessoas estão em travessia, elas estão aí numa zona limiar, sem uma determinação, é muito importante, assim, então, não é a gente compreender, né? E que estão nesse entre há muito tempo, né? Que estão ali sendo oprimidas, por exemplo, muitas vezes como tendo como única opção de trabalho, porque a gente vive no capitalismo, né, gente? Então a gente tem que trabalhar. Ser profissional de sexo. Né? Então, assim, a gente tem que lutar para que essas pessoas possam ser o que elas quiserem, assim como eu, se quiser virar profissional de sexo amanhã, que eu acho que não vai acontecer, até vou engasgar, quer ver? Mas foi certo. Não tá no plano, assim, não tá, apesar de Marte estar retrógrado, a gente tá se revendo e tal, né? Lá, Marisa lembra, cachorro pano. Cheio de coração agora. Não, gente, eu prefiro viver essas coisas de uma forma mais leve, assim. Já chega, a gente tem que trabalhar, né? E tipo, enfim, manter ali uma normatividade. Eu amo as coisas que eu faço. Mas esse negócio de norma é muito difícil. Difícil pra caramba. Todas as normas.
Ah, e a aula terminou 20h24, gente, então eu nem vou começar porque vai dar intervalo. E aí, vocês fiquem aí que a gente volta daqui a pouco, entendeu? Vocês guardam essa ideia de pensamento. Vocês guardam esse tesão aí, 20 minutos, segura aí, que a gente vai... Segura, porque a norma é terrível, né? E a gente tem várias possibilidades de sair da norma. Você falou da praia da estação, você está falando dos transgêneros. Não tô pensando em nada aqui, agora deu um branco, um vazio. Ó, gente, vocês fizeram uma cara de amor aí, os dois, ó. Tô pensando em. A proposta aqui. Tô pensando em vamos acabar agora essa live? A Milene começou a falar de uns assuntos interessantes aí. Não. É o entre agora. Cara, essa mulher, você fala dos seus bruxos, ela é a minha bruxa, cara. Ela lê muita coisa. Porra, sensacional. Chamou de bruxa é elogio, né, gente? Porque sabe que não é difícil manter. Tá difícil de manter bruxaria, gente, sem poder sair demais. Tá, né? Mas a gente tá mexendo no caldeirão aqui. Quer ver? Cadê meu caldeirão? Tá ali, ó. Jogando um tarozinho. Porque essa ideia do espaço entre, assim, é importante a gente ampliar, né? Eu falei aí das dissidências de gênero, a gente falou dessa liminaridade entre a vida material e a vida telemediada, a gente falou da cidade, né? Enfim, a gente falou de ponte, a gente falou de carnaval. Carnaval, quando eu li a definição do Bakhtin, numa aula que eu tive na UFMG com a Cristina Campolina, era a História da Cultura, gente, essa mulher era maravilhosa. Ela chegava na sala já fumando um cigarrão, assim. Ela, tipo assim, era uma pessoa. E aí ela foi explicar para mim essa ideia da carnavalização. O que é a ideia da carnavalização do Bakhtin? Né? É um espaço entre que se criava naquele movimento, naquele tempo, enfim, feudalismo, né? Vida feudal e tal, em que as pessoas podiam fazer o que elas quisessem, podiam se transformar no que elas quisessem. Né? Então é como se fosse uma licença para que as pessoas pudessem transgredir a sua vidinha normal, rotineira, missa, sei lá, quem que podia ir na missa, que nem era todo mundo que podia ir na missa, né? Mas, enfim. E aí, assim, se a gente for pensar em espaço entre, eu tô aqui falando, né, nesse sentido academia, transfeminismo e tal, mas tem outras coisas, assim, tem todo esse sentido relacionado com a espiritualidade, com a religião, né? Cada um vai encontrar esse espaço entre onde for, né? Nas comunidades, né? Muitos outros, né? E eles estão assim em um lugar, né? A gente está nesses vários espaços entre, e eu me encontro, por exemplo, no carnaval, e é muito interessante quando a gente expande o espaço do carnaval para além só dos dias que são determinados para o carnaval. A gente tem possibilidades de carnavalizar, né? Muito mais do que só os dias do carnaval. E essa carnavalização, além dos dias definidos, é o que faz a gente também poder fazer o carnaval nos dias definidos, sabe? E mesmo nessa São essas ideia, duas coisas. mas assim, mesmo dentro dos dias definidos, por exemplo, tem um bloco aqui que é muito interessante, que eu nunca participei, mas quem me apresentou foi a Camila. Tem um bloco aqui que faz as escadas. É um bloco só de escada, né? Eles sobem a escada e termina o bloco. Termina o bloco. ótimo! É uma coisa... assim, o objetivo do bloco, o pessoal não muito bom, né? É muito bom, né? É o Se Desce Sobe. Se desce, sobe. Se desce, sobe. O objetivo do bloco, o resumo do bloco é o menor e o mais longo bloco de carnaval do mundo. Porque não peça pequena, não. Deve ser o povo cachoeira. Do mundo, né? Do mundo, né? Aí é um bloco super pequeno. Eu coloquei uma foto ontem, quando eu falei das pontes. Eles estão ali numa porta de entrada, num pórtico de entrada. Que é um viaduto. Eles estão na sombra do viaduto. E o objetivo do bloco é descer o maior número de escadas ou ladeiras do centro de Vitória. Então, a gente... Pô, genial, né? É muita potência criativa. Assim, sem ideia, né? A gente vai conhecendo lugares completamente diferentes. Todo mundo que participa do bloco fala assim, cara, eu nunca passei aqui.
Isso, lugar ao centro de Vitória, sabe? Tem umas coisas. E aí aproveita descobrindo para fazer esses espaços que são funcionais, né? O viaduto, a escada, a ladeira, para fazer o próprio lugar do carnaval. Esses entre lugares, eles fazem muitos entre lugar esse espaço do carnaval. E aí, foi por causa desse bloco que eu lembrei a coisa da ponte, que eu perguntei para você ontem se você tinha alguma foto de alguma manifestação em Belo Horizonte. Não, a pessoa me pergunta às 9 horas da noite na sexta-feira, achando que eu tô de boas, assim, ó. Só no sextou, vou te falar. O dia que eu parei para ver as fotos para você, eu tava procurando umas outras fotos, inclusive para um grande amigo meu, João, que não entrou aqui, que eu vi que esse safado não entrou. Mas que eram umas fotos da feira de Cachoeira, assim. Mas, assim, mergulhar nas fotos do computador é uma loucura, porque aí você começa a ver. Aí quando você fecha, você fala, não, agora fica aí um tempo, porque não dá pra entrar nesse negócio de novo. Imagina se eu fosse entrar lá nas fotos pra procurar a foto que você tava me pedindo ontem. Não ia dar, não, cara. Mas eu ia falar dessa coisa da liminaridade. A gente falou do carnaval, né? Dessa ideia do Bakhtin, da carnavalização e tal. Mas eu queria falar dessa ideia da liminaridade, quando o Turner, né, o Turner e o Van Gennep entram em contato com comunidades que não viviam nesse capitalismo, né, a Helena chamando, com comunidades originárias, né, como de comunidades em outros territórios, e vão lá compreender, né, aquele espaço do ritual, aquele espaço do transe, aquele espaço da passagem, né, entre, enfim, a vida infantil e a vida adulta, como o espaço entre. Então foi ali, nessa diferença, né, nesse encontro com algo que era muito diferente, que a liminaridade começou a ser pensada. E aí eu tô falando disso, assim, por quê? Porque a gente está nesse movimento Brasil muito difícil, né? E as sociedades e comunidades indígenas, assim, elas estão num espaço entre há 500 anos. Entre a vida que eles tinham antes de Portugal e Espanha chegarem aqui, e entre uma vida que não aconteceu ainda, né? Porque a vida com essa configuração, né? Espaço sendo reduzido, e vai para um lado, vai para o outro. Gente, isso é um espaço entre muito doido, assim. Então eu queria falar isso aqui, porque é importante a gente entender. Outros lugares que estão no espaço entre, assim, por exemplo, até arrepiei aqui agora, né? Esses corpos, os corpos dissidentes que estão, né, se transformando, eles estão no espaço entre. E o entre, ele pode ser uma zona de passagem, ou ele pode ser uma zona de detenção. O Walter Benjamin já falava disso, né? O espaço da passagem lá em Paris, né, era um espaço entre, que não estava nem na rua, nem ao relento, né? Porque lá tem outro tempo, que agora a gente já está ficando com o tempo igual aqui, o clima, né? Mas, então, é uma coisa importante a gente lembrar. Outros povos que estão nesse espaço entre, que lidam com esse espaço entre, né? As religiões afro-brasileiras estão no espaço entre, né? Assim, o que a gente pode conhecer, né, na vida, enfim, na religião do Candomblé ou na religião da Umbanda, tem um espaço entre que é criado ali para que a potência criativa, para que as pessoas possam ser mais do que elas podem ser nessa normatividade cotidiana, né? E aí essa criatividade alimentar o resto da vida, que é o que a Camila estava falando aí do carnaval, né? Como é que é? Vou lá pro carnaval e consigo viver o resto do ano, né? Ai, não, vamos ali fazer um ensaiozinho. Vamos ali, gente, carnavalzinho. Então, assim, essa ideia do espaço entre, assim, entender ele como uma potência é muito importante, né? Porque ele é uma potência de criação, mas pode ser de destruição também, né? Porque esse espaço entre, quando você vive a vida inteira no espaço entre... Gente, imagina o que é ser uma criança que nasce na rua e vive a vida inteira na rua. Sem uma casa. Ah, mas não tem mais nada. Tipo assim, é direito constitucional. Se está na cidade, todo mundo tem que poder ter casa. Quem não quer ter casa, vai para outro lugar e pode ter seu terreno lá para plantar arroz. Sim. Né? Mas enfim, eu só queria falar isso porque a gente, né, tá a carnaval, tá tudo maravilhoso, mas esse espaço entre é muito legal. Não. E todo mundo podia ter direito de querer criar seus espaços entre. Tipo assim, gente, cansei da minha vida, ó. Vou para outro lugar. Tô ali, ó, se vocês quiserem me contactar, tô ali e tal, mas preciso fazer outra coisa.
né? Então, Aí tem esse momento de sair de um lugar, entre um lugar e para outro, você cria, né? Isso me dá a ideia, me lembra, assim, eu fiz doutorado em educação, né? E aí eu lembro, não sei quem foi, como foi, mas foi uma tese que foi feita sobre essa ideia do entre-lugar, né? Que tem o Marqueauget e tal, essa coisa do lugar antropológico, né? E também das potências que isso pode gerar. E aí a pessoa fez a ideia de que o momento da escola, não na sala de aula, mas... O recreio? Não no recreio, na escada. Nossa! A escada como esse momento de invenção, de inventar, de criar, de criação, de resistência, que seja, e aí, né? Aí, assim, eu não sei se ela tratou isso desse trabalho, mas eu estou lembrando agora da minha infância, e a gente também não pode parar nas escadas, né? A gente não pode parar nas escadas. A escada é só para ir. Sim. A escada não... Me conta mais sobre isso. Não, a escada vai, né? Como se fosse assim, não que seja uma coisa proibida. Por corpo de bombeiros. Dá mau agouro? Dá mau agouro? Bombeiros é proibido. Mas a coisa de parar na escada, se você tá parado na escada, sentado, tipo, usando a escada como assento, você tá fazendo alguma coisa esquisita ali. Você não tá... Isso tá muito relacionado com a militarização dos espaços urbanos, né? Tipo assim, você não pode ficar ali sem fazer nada. Né? Agora, ainda mais com pandemia, não pode mesmo, porque vai que você pega um vírusinho ali, né? Que você encosta em algum lugar. Mas assim... Mas tem... Mas é que o não lugar, é o que não lugar, eu estava lendo aqui eu não li isso. A Helena estava falando aí, o não lugar não é ideia de negação, é ideia de transição, é justamente essa ideia, né? De transição e de incorporação de outras coisas, né? Apesar que o não lugar do Marqueauget é uma coisa mais reclusa, né? Mas a ideia de transição e de elucubração de ideia, né? De ideias, de possibilidades, né? E o Solé trouxe aí o Homi Bhabha, né? Que é um sujeito que também trabalha com indiano. Com a ideia do local da cultura, né? Da cultura, né? Entre isso aí. Tem muita gente que trabalha com essa... Porque é uma potência, né? O mais importante de entender esse entre-lugar, essa liminaridade, essa zona limiar, essa zona de detenção, contenção, enfim, como for, é a potência criativa. Por quê? Porque ele não é nem um lugar e nem outro. Não é fronteira. Não é fronteira, não é passei pra cá, tô dentro, passei pra cá, tô fora. Não é isso. É um espaço que é entremeado por tudo que tem nesses dois lugares. Então, tipo assim, por exemplo, o carnaval. O carnaval não é só festa, não é só alegria, sabe? Tipo assim, escuta aí, Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, olha só, até arrepiei aqui, sacou? Tipo assim, porque... Quando eu estava em Salvador, assim, importante dizer isso, né? Eu lembro que teve Tava lá escrevendo tese, sei lá em que movimento e tal, e não tava acontecendo carnaval, eu tava na Barra, só que eu nunca tinha ido no carnaval da Barra, assim, tipo, eu tinha ido no Furdunço, tinha entendido lá como é que era e tal, e aí o Cícero, eu tinha combinado com o Cícero, falei, Cícero, vamos passar na avenida pra gente ver o que é isso, porque o Cícero também não tinha visto, Cícero Portela, não sei se ele tá aí. Aí, a gente foi. E aí a gente chegou, na verdade, a gente foi pelo meio do bairro, assim, aí a gente chegou perto ali do Cristo, já entrando. Sim. Ai, obrigada, gente. Resolvi mudar um pouquinho. Assim. Eu também reparei. Tá mudando aí. Pô, eu tento mudar aqui, eu não consigo, cara. Deixa crescer, que eu já vi foto sua de cabelo comprido. Aí você vai conseguir ter mais entre lugares aí na sua cabeça. Aí a gente, na hora que a gente já, quando tava chegando, assim, ali por trás perto do por trás do Shopping Barra, a gente já começou a ver, assim, um monte de gente, obviamente,
trabalhadores, obviamente pessoas negras em sua maioria, né, que estavam ali assim, tipo, com uma criança, entendeu? Comendo uma comida, improvisando um lugar de descanso, ou sei lá o que, costurando abadá, nem vi ninguém costurando abadá naquele momento ali, não. Mas enfim, tinha ali, né, uma vida que estava existindo em função daquele carnaval, e que quando eu entrei na avenida, era tipo assim, um monte de gente em frente a um isopor, essas pessoas eram um monte de gente em frente a um isopor, com uma cara de, enfim, de sofrimento mesmo, assim, sem querer desqualificar, subalternizar, vitimizar essas pessoas, mas enfim, elas não precisavam estar ali, sacou? Todas com o mesmo preço, com a mesma cerveja, entendeu? E todas sofrendo por estar ali, enfim, oprimidas por esse negócio. Aí veio vindo um trio elétrico, assim, e era araqueto, gente. E araqueto, assim, o araqueto, quando toca, deixa todo mundo tocando, pulando que nem pipoca, não é isso? Enfim, essa música era uma música, enfim, tema da minha juventude e tal. E na hora que eu vi esse araqueto, tinha umas pessoas muito doidas, assim, atrás do bloco, 12 pessoas, assim, pulando loucamente, e algumas outras que estavam ali acompanhando. Eu falei, gente, que é isso? Que dissenso é esse, sacou? Realmente? Eu falei, Cícero, vamos cair fora daqui. Ele falou, vamos, mas vamos pela avenida? Nossa, isso assim, foi só a primeira cena, entendeu? Só a primeira cena, primeira e segunda, né? Eu não vou falar mais, não, porque a gente tá de sábado, bebendo uma cervejinha aqui, né? Criando uma zona limiar pra ficar de boas. Mas eu falei, realmente, esse não é o meu carnaval. Porque assim como Camila, eu não sei se o Gil tem bloco, né? Mas enfim, eu tenho orgulho de ter criado uns blocos aí na minha vida. Eu odeio carnaval. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O meu carnaval é o bloco de eu mesmo. Um beijo dentro de casa. O bloco do eu sozinho de Los Hermanos. Eu já fui de carnaval. Ó, vai cair, hein? Esse negócio vai cair. Ele tá começando a dar umas rateadas. Vai não. Inclusive, vocês ficaram sem som aí, ó. Não sei. A gente voltou e... Você tá sem som? Eu não tô ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Alô? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ih, então foi o meu negócio. Então foi o seu. Aê! Vê. Cadê? Ouviu? Cadê minha bateria? Ainda tem bateria. Foi falar do meu carnaval. Ai, gente. Do carnaval. Foi falar do meu carnaval. Carnaval. Fala. Não ouço. Fala. Não ouve. E agora, gente, o que a gente faz? Eu tenho uma sugestão, mas eu posso sugerir? Gente, por que eu não tô ouvindo? Só você que não tá ouvindo. Tá todo mundo aqui, tô ouvindo. Eu posso ficar falando sem ouvir vocês, mas acho que vai ser ridículo. Vai ser assim, igual os momentos que eu fico na sala de aula vendo um monte de quadradinho e ninguém me responde. Aí eu falo assim, gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês não estão aí? Eu vou embora então. Aí o pessoal me responde, sim. Sai. Ó, eu tô falando que o Gil tá falando alguma coisa de voltar e não sei o quê. A gente sai e volta. Fecha e reabre. Ah, garota! Tá bom. A imaginação é importante. Acho que... Ô, mãe, para de roubar minha internet. Tem que reiniciar. Então vamos. Reiniciar, gente. Até daqui a pouco. Então tchau. Então é pra eu sair. Como é que faz?